Mateus capítulo 6, versículo 9. Então, pessoal, eu queria primeiro agradecer aí a todo mundo que se juntou. A gente conseguiu pintar a parede aqui, né? Isso é bom, porque o intuito nosso é que a gente possa ter o local o mais confortável, o mais legal possível para você convidar pessoas para vir aqui. E eu sei que isso importa muito, né? Uma pessoa que entra no ambiente, eu sei muito bem que ela está olhando, né? Ela está vendo. Então, assim, a gente gostaria muito que nada fosse um empecilho, que nada fosse feito mais ou menos, né? Então a gente quer dar o nosso melhor. Graças a Deus a gente conseguiu. Obrigado aí pela união, né, dos homens que a gente se juntou ali, cada um deu 50, 100 reais. A gente conseguiu comprar também a bateria, que foi 2.500. Nos domingos, às vezes a gente está sem a banda aqui, porque o pessoal trabalha com música, então eles é o dia que eles mais têm trabalho, né? Porque eles cantam, né? Pelos lugares aí, por isso a gente não tem. Quarta-feira a gente sempre tem a banda completa aí, mas Deus vai abençoar para domingo a gente ter também. Então, agradeço desde já a todo mundo que participou disso, tá bom? E também para dizer, aqui a gente tem esse banheiro de dentro que está funcionando agora, a primeira porta ali. Tem a porta de entrada, a primeira porta, e o segundo banheiro é quando você sai aqui da igreja, ali, né, no cantinho, tá bom? Vamos orar também pelas crianças agora, antes da gente começar. E aperta o cinto aí que você vai ver uma mensagem que talvez você não ouviu ainda. Vamos orar? Senhor Jesus, o nosso pedido é que o Senhor possa nos abençoar nesse dia de hoje. Pai, nós cremos tanto na sua palavra, sabemos que ela é tão viva e tão poderosa que ela pode modificar a nossa vida do dia para a noite. E é por isso que nós estamos aqui. E essa mesma palavra, Senhor Deus, que é falada aqui, os mesmos textos bíblicos, a palavra do Senhor é a que é ensinada para as crianças ali. E eu te peço, Senhor, abençoe, que essas crianças recebam a semente da sua palavra, que essas crianças aprendam a te louvar. A sua palavra diz, o Senhor Jesus disse, deixa vir até mim os pequeninos, que da boca dos pequeninos os louvores vão sair. E que eles possam realmente, desde já, começarem, ó Deus, a serem tocados pelo Espírito Santo, terem temor do Senhor, terem desejo de louvar ao Senhor, terem desejo não só de aprender, mas também de ensinar. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, por cada um de nós que estamos aqui, pelos nossos filhos, netos, que essa bênção, Senhor Deus, fique sobre as nossas casas. Da mesma forma, oro pelos casamentos, pedindo a bênção do Senhor. Oro por cada um de forma individual, pedindo a bênção do Senhor, para que assim nós possamos continuar, ó Deus, vivendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. Abençoa os que hão de ouvir a palavra e que o Senhor possa trazer cada vez mais pessoas aqui para essa igreja, que as coisas que nós podemos fazer aqui, que vai melhorar cada vez mais, para que mais pessoas possam, Senhor Deus, estar aqui. Eu sei que não é por causa de parede, de bateria que as pessoas se convertem, mas nós sabemos que quando nós, ó Deus, damos o nosso melhor, isso é algo que de fato contribui para toda a pregação da sua palavra, para que tudo seja feito da melhor forma possível. E essa é a nossa oração. Eu quero te agradecer por isso, no nome de Jesus. Amém. Amém? Depois alguém só pode pegar um copo de água, por favor? Vamos ler então. Vou ler bem intercalado. Mateus capítulo 6, verso 9. Só o primeiro versículo. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás do céu, santificado seja o teu nome. Verso de número 16. Quando vocês jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões roubam e furtam, arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, aonde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o teu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo, portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um, desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 25. Por isso digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, eu, que sou o Pai Celestial de vocês, as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Portanto, vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim uma erva que nasce no campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, ó homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos, pois os gentios é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabem que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. A gente precisa entender um pouquinho do contexto. Voltando um pouco, então. Esse aqui é um sermão chamado de o Sermão da Montanha. É o sermão mais longo que Jesus pregou. Do capítulo 5 até o capítulo 7, é Jesus, ele está sentado num local que tem uma ótima acústica, porque ele está pregando para milhares de pessoas, certo? E esse monte em que Jesus estava ficava à beira do mar da Galileia, certo? E haviam outros montes ao redor, ok? Então a acústica era perfeita, justamente porque quando Jesus falava ali de cima, né, a sua voz batendo de um lado no outro nas montanhas e desaguando, né, ali no meio daquelas pessoas que estavam nesse vale, subindo até onde Jesus estava, permitiu então que numa época sem nenhum tipo de aparelho, né, para levar a voz mais alta, sem nenhum tipo de equipamento de som, Jesus pudesse falar sua palavra então para muitas pessoas. Então, ali ele começa falando algumas coisas. E o importante que a gente precisa entender é que é uma pregação só. E às vezes a gente pega esse texto do Sermão da Montanha, conhecido como Sermão da Montanha, justamente porque ele pregou em cima de uma montanha, e a gente divide muito ele. E aí eu preciso te lembrar de uma coisa. A Bíblia, ela não foi escrita com divisões de capítulos, de versículos. Agora, sim, ela foi dividida com livros, certo? As pessoas escreveram livros, profetas escreveram livros, apóstolos escreveram livros e por aí vai. Reis também chegaram a escrever livros. Mas as divisões de capítulos e versículos, elas foram implementadas muito depois para nossa facilitação, para que a gente pudesse achar os textos de forma mais fácil. Só que isso isso acaba trazendo também uma coisa para nós, que é a gente tirar os textos, né? A gente tira eles, a gente separa eles, quando muitas vezes eles devem ser colocados juntos, porque eles estão dentro do mesmo contexto, eles estão dentro da mesma pregação, eles estão sendo falados na mesma hora. Por exemplo, o texto que eu acabei de ler começa com Jesus, certo? Eu não vou nem lá para trás,
Mas começa com Jesus, por exemplo, falando sobre a oração do Pai Nosso. Ele ensinando o pessoal a orar. E aí ele vai dizer, como eu li só o primeiro verso, do capítulo 6, verso 9, ele vai dizer, quando vocês orarem, ore assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. E ali ele vai então falar essa oração. Olha, o Senhor Jesus, ele vai falar muitas coisas, certo? Que vão, né, ser fundamentais para que a gente possa entender, né, aqui essa reta final do capítulo 6. Eu quero dizer que existe uma coisa importante também. Quando esse pessoal, no passado, pegou a Bíblia e separou ela em capítulos e em versículos, eles não fizeram uma coisa totalmente ruim, não é? Eram eruditos que estudaram e também procuraram fazer da melhor parte possível, né, esse compartilhar, esse fechamento de ideia para o começo de outra ideia e por aí vai. Então, é baseado nisso, nesse entendimento, que eu quero que você entenda que o capítulo 6 é uma palavra de Jesus nos ensinando sobre algo que é muito importante ser falado nos dias de hoje, mas é muito importante ser falado de forma bíblica. E aí o que eu quero dizer é como a fé cristã deve lidar, como nós devemos lidar com o dinheiro e com as questões relacionadas a dinheiro. Hoje em dia a gente escuta muitos conselhos de pessoas que trabalham no mundo das finanças, que nos ensinam a aplicar dinheiro, a fazer muita coisa, e tudo isso é bom, mas tudo isso tem a ver somente com a parte humana, de gestão humana, né? E por aí vai. E eu quero te dizer o que a Bíblia fala. Então, é por isso que eu digo que é muito importante as pessoas frequentarem uma igreja bíblica, porque se o pastor, de fato, é um pastor que lê as Escrituras, ele vai ensinar o que a Escritura diz a respeito do negócio. E não vai pegar, por exemplo, desenvolvimento financeiro e começar a pregar aqui. Se eu for pregar desenvolvimento financeiro aqui, é melhor você ir lá na internet, tem pessoas muito mais habilitadas, ok? Mas então a gente vem para o texto. Jesus, então, primeiro ele ensina a orar. No contexto aqui a gente leu, depois dele ensinar a orar, ele ensina a jejuar, e depois que ele ensina a jejuar, vindo aqui no texto, ele vai falar sobre tesouros no céu e na terra, e depois ele vai falar sobre olhos, pessoas que têm os olhos bons, de luz, pessoas que têm os olhos que são escuros, e as trevas entram sobre todo o corpo. Depois disso, Jesus vai falar sobre o problema de amar o dinheiro. E depois disso, Jesus vai falar sobre pessoas que ficam preocupadas com dinheiro. Não é? Parece uma salada completa, não é, de assuntos e de situações que nós deveríamos tratar de formas diferentes. Mas a verdade é que não. E você vai entender aqui agora, então. A primeira coisa nós precisamos aprender a orar da forma certa. A oração, ela é o nosso ponto de contato com Deus. E aí eu repito, só trocando uma palavra, né, de um trecho de uma frase de uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos, onde ele diz que quanto mais da Bíblia você conhecer, melhor você vai orar. E se você conhecer as Escrituras, uma oração de 1 minuto feita dentro da palavra, ela tem mais eficácia do que uma oração de 3 horas sendo feita fora da palavra. Então muita gente perde muito tempo e faz sacrifício de tolo, fazendo orações que não estão de acordo com a vontade de Deus. É o que Tiago disse, muitos pedem, não recebem, porque pedem somente para o seu ego, para o seu egoísmo, para os seus próprios prazeres. Deus não responde. E aí Jesus vai dizer, quando vocês orarem segundo a minha palavra, no meu nome, eu vou responder vocês. O prazer de Jesus é falar, o prazer de Jesus é responder, o prazer de Jesus é abençoar. Jesus não tem prazer de ficar escondido, de ser misterioso, de fazer a gente ficar meio perdido, sem entender como ele vai se manifestar. Jesus está vivo, está disponível, a mão dele está estendida e o ouvido dele está nos ouvindo. É o que a Bíblia vai dizer. Então, a gente precisa entender esse Jesus. Então, a oração que ele nos ensina a fazer
é o molde para que a gente possa, então, ter um relacionamento espiritual com Deus. A vida de oração é relacionamento espiritual. E ele vai dizer, né, quando vocês começarem a orar, Pai nosso que estais no céu. É um entendimento de que Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, e que esse Pai não é só meu, mas ele é nosso. Tá? Deus está no céu. O que isso significa? Eu não tenho autoridade para dizer, eu determino, Deus vai me abençoar. Eu decreto a minha bênção. Tá? Esse tipo de comportamento, ele é um comportamento até blasfemo, por assim dizer, arrogante. Quem somos nós para declararmos alguma coisa diante de Deus? Nós simplesmente o quê? Nós aceitamos o que Ele nos dá. Nós é que somos o quê? Mordomos. Ele é o Senhor e nós os servos. E Ele vai dizer, Pai nosso, porque servir a Deus é servir em comunidade, é entender que Ele é um Pai que cuida de nós, que não adianta chegar nele simplesmente para ter uma vida abençoada em si mesmo. Deus abençoa pessoas juntas. É por isso que a igreja é uma comunidade de pessoas. E eu não vou falar, obviamente, do sermão, da oração toda, porque não vai dar tempo, mas ele vai dizer, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Então ele vai dizer que a nossa vida deve expressar a santidade do nome de Deus. A nossa conduta deve ser uma conduta, então, conforme a palavra de Deus. Então, isso é uma coisa muito séria, porque, por exemplo, adoração não é o que sai da nossa boca, adoração é o que a gente vive. Adoração é um estilo de vida, não é? E esse estilo de vida, então, é o que faz com que o nome do Senhor seja santificado através de nós. Não porque não há pecado nas nossas vidas, mas porque a nossa forma de caminhar faz com que as pessoas possam, né, ver luz espiritual, luz de Cristo sobre as nossas vidas. Então, o Senhor Jesus, Ele ensina a orar, porque essa oração, ela vai quebrar muitas barreiras e batalhas, e principalmente só a parte final, Jesus vai ensinar a gente a orar dizendo, Pai, não nos deixe cair em tentação e nos livra de todo mal. Porque existem tentações que vêm sobre nós e Deus não tenta ninguém. Tiago diz isso no capítulo 1, não é? Existem tentações que elas acontecem por causa das fraquezas do nosso coração, das cobiças do nosso coração, e a gente precisa da graça de Deus para que a gente possa vencer, mas a gente pode pedir para Deus nos livrar do mal, porque existe o mal que vem para tentar nos consumir, e aí é Deus quem vai entrar na frente como nosso escudo e vai nos livrar. Mas o importante é que Deus nos livra das tentações. Logo depois disso ele fala sobre o jejum. E ele vai dizer então que a gente deve jejuar. E quando for jejuar, esse jejum tem que ser para o Senhor, né? O jejum é uma coisa que tem que ser assim, para a gente entender. O jejum tem a ver muito mais com nós do que com Deus, tá? Então, quando você pensar assim, vamos fazer um jejum para Deus agora, me abençoar, essa mentalidade está errada. O jejum é para que nós possamos, certo, sairmos de um processo que nós estamos na vida, muitas vezes de esfriamento da fé. O jejum, ele serve para que nós possamos, através dele, ter um mortificado nosso eu, da nossa carne, para que a gente volte a ter sensibilidade espiritual, para que a gente volte a amar ler a palavra de Deus, amar orar, amar estar na congregação. O jejum tem a ver conosco. Então o jejum não tem a ver com você fazê-lo para que de alguma forma Deus libere alguma bênção. O jejum tem a ver com você fazer para que a sua vida espiritual possa estar no devido lugar. Gente, e aqui é que entra o ponto. Aqui é o centro agora da mensagem para você entender o porquê que eu disse essas coisas. Olha, o Senhor vai dizer que existem tesouros que estão na terra e tesouros que estão no céu. E Ele vai dizer que nós devemos procurar esses tesouros que estão no céu, porque os tesouros que estão na terra, eles vão ser consumidos. Aqui, Ele não está dizendo que nós não devemos ter, como por exemplo, a sabedoria que José teve, né? Nos tempos de José, Deus disse que haveria 7 anos de prosperidade, 7 anos de fome, e o Senhor deu orientação para ele, para que nos momentos bons da vida dele, ele pudesse aprender a estocar alimentos para as pessoas não morrerem. Então, esse texto não fala que a gente não deve se preocupar
com planejamento financeiro para a nossa velhice e por aí vai, né? Não tem nada a ver. Tem a ver com a forma como você busca essas coisas, tem a ver como a posição do seu coração está nessa busca, tem a ver com você só busca esses tesouros da terra e você não busca os tesouros no céu, e tem a ver com você entender o que é o tesouro no céu. Tesouro no céu, segundo esse texto, é você investir, né, literalmente dinheiro, porque o texto vai falar sobre dinheiro, sobre riquezas, vai falar sobre você investir o seu dinheiro e as suas riquezas para que pessoas possam se converter. Como que isso pode acontecer? Gente, na igreja primitiva, né, os cristãos investiam muito dinheiro para manter os missionários, para enviar os missionários, para que a palavra de Deus chegasse mais longe, para cuidar os órfãos e as viúvas, que não tinham mais nenhum familiar, quem sustentava até o final da vida eram as igrejas. Então as igrejas ajudavam os pobres. Tiago disse, a verdadeira religião é cuidar dos pobres e das viúvas, né? Os missionários que estavam no campo, ali, dia após noite, pregando, eles eram sustentados pelas ofertas da igreja. Então, né, isso significa que buscar tesouros no céu é, de alguma forma, você usar, sim, coisas materiais, riquezas materiais, para fazer a diferença, né, de alguma forma, para que o reino de Deus possa crescer. O dinheiro tem a ver com isso. Só que o que pega e o que realmente chama bastante atenção por favor, o versículo de número 24. Jesus vai falar duas coisas sobre o dinheiro que você vai entender o porquê que as pessoas não conseguem deixar de amar o dinheiro. Você vai entender o porquê que as pessoas não conseguem deixar de ser gananciosas. Você vai entender o porquê que as pessoas não conseguem deixar de idolatrar o dinheiro. A primeira coisa no versículo de número 24, Jesus, ele chama o dinheiro de Senhor. Jesus nunca chamou o diabo de Senhor, Jesus nunca chamou outro espírito, Jesus nunca chamou outra coisa de Senhor, certo? Então, a palavra de Deus, né, diz que o Senhor Jesus disse que só há dois senhores, né? Ou serve ao Senhor Jesus, que é um Senhor, ou serve ao dinheiro, que é um Senhor. A palavra Senhor, certo, na sua raiz, né, que ela foi escrita no grego, ela tem a ver com um homem que é dono de muitos escravos. Que o quê? Que controla esses escravos, porque esses escravos devem obediência absoluta. Seguir a Jesus é obedecer ele de forma absoluta, certo? Seguir ao dinheiro é obedecê-lo de forma absoluta. Alguém vai dizer, eu não sigo o dinheiro de forma absoluta. O dinheiro é um senhor. E um senhor, o que acontece? Ele te domina, certo? Quando você tem Jesus Cristo não só como seu Salvador, mas como a gente costuma dizer, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. São duas coisas diferentes, não é? Quando a gente tem Jesus Cristo como Senhor, nós estamos tendo Ele como cabeça da nossa vida, como aquele que muda os nossos pensamentos, não é? Como diz Paulo, a gente renova a nossa mente para pensar como Deus. Se o mundo diz que pequenas mentiras para o benefício são corretas, a gente tem a nossa mente transformada e a Bíblia diz que o quê? Que o pai da mentira é o diabo. Então nós não vamos mentir, porque nós servimos aquele que disse que é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O dinheiro é o Senhor, certo? E só tem como escapar desse Senhor se você tiver outros senhores. Só existe dois. Cristo ou dinheiro. O texto é bem claro em dizer, no versículo ainda 24, que você ou vai odiar a um e amar ao outro, ou vice-versa. É impossível que haja qualquer tipo de mistura entre essas duas coisas. Em 1 Coríntios capítulo 6, a Bíblia diz que não existe nenhum tipo de comunhão entre Cristo e o diabo, entre a luz e as trevas. Quando um entra, o outro sai. São coisas excludentes. É impossível que haja uma miscelânea dentro dessa questão. Se uma pessoa serve ao dinheiro, é impossível
que ela seja serva de Cristo. Impossível. Por quê? Porque todo o princípio do amor ao dinheiro, que Jesus vai chamar de mamon, que significa, não é, as riquezas, todo o princípio de seguir a mamon é completamente contrário aos princípios de seguir a Cristo. E aí, o mais importante de tudo, o texto, ele vai deixar bem claro uma coisa. Vocês podem servir a Deus e ao dinheiro. Olha, quando Jesus diz que o dinheiro é um senhor, Jesus está dizendo que mamon, certo, é um espírito. Essa é a questão. Por que as pessoas não conseguem vencer o amor ao dinheiro e a ganância? Porque isso é uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que em 2 Coríntios capítulo 10, diz que as nossas armas para as nossas lutas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para que a gente possa então destruir todas as falácias e as mentiras do diabo. Deixa eu te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que se não for espiritualmente, uma pessoa não pode se ver livre da idolatria ao dinheiro, da ganância por causa do dinheiro, e por aí vai. Antes de Jesus falar sobre essa idolatria ao dinheiro, ele vai falar sobre o quê? Oração e sobre jejum. Gente, isso aqui não é à toa, tá? O texto é contínuo, como eu acabei de explicar para vocês. Jesus está pregando e ele está falando uma coisa na sequência da outra. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que as pessoas mais fazem hoje em dia é tentar se desvincular da avareza e da ganância de uma forma humana. Mas a Bíblia vai dizer que conflitos espirituais não podem ser resolvidos pelas mãos humanas. Então, por exemplo, pessoas que estão oprimidas, certo, pelo espírito do dinheiro, né, do mal do dinheiro, essas pessoas não vão conseguir se desvincular disso, por exemplo, fazendo caridade. Às vezes isso pode tentar tirar alguma coisa, amenizar a consciência, mas não tira esse espírito que manda. Gente, deixa eu te dizer uma coisa. Sempre existe algum espírito que domina a nossa vida. Se não é o Espírito de Deus, existe outro espírito que comanda a nossa trajetória. Não tem como a gente fugir disso. A gente pode mentir para nós mesmos, mentir para o nosso próximo, mas dentro do nosso coração, a gente sabe o que é que está nos dominando, certo? E não há a desculpa de que hoje em dia a gente tem que viver por causa do dinheiro, tem que viver para trabalhar e sei lá o quê. Em toda a história do mundo foi assim. Na época de Jesus, Jesus está falando isso, gente. E ele está falando isso porque ele sabe que o dinheiro é algo que vai o quê? Que vai destruir as pessoas. Não porque o dinheiro é mau em si mesmo, porque as riquezas nunca foram condenadas, mas o amor a essa riqueza faz com que você seja dominado por um espírito. E a única forma de você ser livre disso é você o quê? É você vindo para Jesus. Então você nunca vai ver uma pessoa, certo, que é gananciosa, uma pessoa que idolatra o dinheiro, vencendo isso por meio das mãos humanas. O apóstolo Paulo vai dizer assim, que pela força humana você não consegue vencer pecados. A gente não consegue vencer pecados através do autoflagelamento, através de subir escada de joelho, botar o joelho no milho. Esses tipos de coisa são só o autoflagelar do nosso corpo, mas não tiram de dentro de nós, certo, essas coisas que precisam ser retiradas. Eu quero então fortemente dizer que hoje nós precisamos orar e pedir que Deus possa nos livrar do amor ao dinheiro, que é o que a Bíblia condena. O apóstolo Paulo ele vai deixar claro, esse texto é conhecido por praticamente todos, em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E que muitos, nessa busca desenfreada por ficarem ricos, caíram da fé e ficaram totalmente ali, despedaçados. O problema é amar o dinheiro. Amar o dinheiro é o quê? É idolatrar o dinheiro. É você entrar então no mandamento de ame ao dinheiro, em primeiro lugar, com toda a tua força, alma e entendimento. É isso que acontece quando nós não lutamos espiritualmente contra esse mal. Então, como a gente vive num mundo em que nós somos o quê? Bombardeados por coisas que a gente olha e sente,
E olha para você ver com a sabedoria de Jesus. Se puder, está na tela, volta só alguns versos aí. O verso de número 22, aí mesmo, capítulo 6. Jesus disse o seguinte: os olhos, eles são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, e ele vai falar o que a gente estava falando aqui. Jesus vai deixar bem claro, então, que através dos nossos olhos, certo, o amor ao dinheiro pode nos dominar. Então, a gente precisa compreender isso. Precisa compreender que sem a oração, sem o jejum, sem a adoração, sem a vida em comunidade, nós vamos ser dominados pelos nossos olhos. O apóstolo João, ele escreveu assim, que no mundo, se for viver só no mundo, só existe a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação de bens. Só existe isso, quem vive na carne. Cobiça da carne, dos olhos e ostentação de bens. Percebe que diretamente as riquezas estão envolvidas com os dois principais problemas, né, nos três que João lista. Então, o que acontece? Os nossos olhos, eles precisam se voltar, de fato, para coisas que vão fazer com que a nossa alma seja cheia dos princípios de Deus e não desses princípios que vão nos levar a serem destruídos. Deixa eu citar uma palavra, que é a palavra de Jó. Ele um dia disse assim, que ele fez um compromisso com Deus de nunca colocar os olhos dele, certo, nas mulheres virgens. Ele estava dizendo assim, eu fiz um compromisso com os meus olhos de não cobiçar mulher nenhuma. É o que ele estava dizendo. É mais ou menos isso aqui que a gente precisa entender nesse texto. A gente precisa fazer um compromisso com Deus e um pacto para a gente não colocar os nossos olhos, certo, em querer a riqueza como o alvo máximo da nossa vida. Quando isso é o alvo máximo da vida de uma pessoa, a verdade é que essa pessoa ela está dominada pelo Senhor, que se chama Mamon, certo? Deus tem promessas de, por exemplo, de bênçãos e de prosperidades para as pessoas? Ele tem. Mas ele primeiro precisa arrumar o nosso coração de alguma forma para que a gente possa viver essas coisas sem com que elas nos dominem. E aí eu posso te dizer uma coisa. Por que às vezes as pessoas elas sofrem tanto por causa da questão do dinheiro? Não é nem porque está faltando. Porque, olha o contexto, Jesus diz assim, não se preocupem com o que vestir. Sabia que na época de Jesus, principalmente que ele está falando ali para uma população pobre, as pessoas elas tinham uma roupa, quanto mais duas. Sabia? Esse era o contexto dessa época aqui de Jesus. Jesus está dizendo, não se preocupeis com o que vestir. E hoje em dia a gente ouve esse texto, né? A gente, parece uma coisa absurda. Cada um de nós tem pelo menos o quê? 5 calçados, 2 tênis, 2 sapatos, um chinelo, né? Tem pessoas que têm um closet inteiro de calçados, né? E não tem nada de errado com isso. O problema é que Jesus vai dizer o seguinte, não andeis ansiosos com relação ao que comer, beber e vestir. Por quê? Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor, o Senhor sustenta os pássaros. Será que não vão sustentar vocês? Então, como que nós que temos, certo, comida, bebida, teto, certo, chuveiro para tomar banho, saneamento básico, como que nós que temos todas estas coisas, como que nós ainda conseguimos viver oprimidos, estrangulados dentro da nossa alma, que a palavra ansiedade significa alma estrangulada, sufocamento da alma. Como que a gente ainda pode viver desse jeito? E aí é o que a palavra vai dizer, que a preocupação, ela é o quê? Incredulidade. Incredulidade no que Deus vai fazer. Incredulidade no que Deus vai abençoar nas nossas vidas. Consegue entender isso? Então, aonde você direciona os seus olhos, o que você alimenta a sua mente, vai determinar, não é, a fé que você tem, o Deus que você serve. Não adianta dizer que Jesus é o nosso Senhor, se a nossa mente
Os nossos olhos estão cheios simplesmente de quê? De mamon. Como é que é a vida da maioria das pessoas? Por exemplo, num dia de domingo. É pegar o Instagram e ficar rolando, né, o tempo inteiro. Aí vai ver a vida, por exemplo, da Virgínia e do Zé Felipe, casa enorme. Aí assiste um filme, vai ver a casa do Luciano Huck e da Angélica. Aí vai descendo, é fulano de tal viajando para sei lá onde. Certo? Então, tipo assim, as pessoas elas vão alimentando os seus olhos, né, com tudo isso, e o único desejo que há no coração, quando chegam em oração, é: Deus, me dá a oportunidade de um dia ter isso. E isso vira o quê? Simplesmente a motivação máxima das pessoas. E aí o que acontece? O texto vai dizer: se seus olhos forem maus, seu corpo vai se encher disso. Quantas dessas pessoas, o que elas contribuem para, de alguma forma, as missões possam crescer, para a igreja possa crescer, para que os órfãos, para que as viúvas, para que os pobres possam ser alimentados? Quantas vezes, não é, para nós é fácil, né, chegar e pegar e dar 4 mil reais num relógio e para dar 150 reais de oferta numa igreja é muito. É peso, pesado. Nossa, que isso? Para que isso tudo? Né? Então, a gente precisa realmente entender isso. Quando Cristo está em primeiro lugar, é assim que acontece. Tem um pastor que acompanhei ele, desde que aquela moça, acho que todo mundo acompanhou, que fez aquela muda, deu polêmica, o povo disse: essa menina de esquerda. Tem nada a ver, a menina gravou uma música dizendo, né, que a gente vive uma época de evangelho de fariseus, que as pessoas elas ficam só nas igrejas ricas, pomposas, poderosas, a igreja cresce, eles abrem filial em Miami e tal. E o quê? E as pessoas estão morrendo, um monte de criança no Nordeste, no Norte, sendo escravizada, vendida, pedofilia, o caos. Quantas igrejas estão mandando missionário para lá, em vez de criar filial em Miami? Entendeu? E aí a menina vai e diz: a gente vive um evangelho de fariseu, o povo desceu o pau nessa menina. Quem que ela acha que ela é para falar assim da igreja? A menina mora lá, no Amazonas, ela congrega uma igreja de 15 pessoas. Ela tem um dom para cantar, Deus colocou um violão na mão dela, ela fez uma música que simplesmente fez com que as pessoas, os religiosos que mais têm poder financeiro no mundo, né, usassem o seu poder nas redes sociais, influências, para atacar ela. Por quê? Que uma menina que está numa cidade escondida do mundo, lá no Pará, na ilha de Marajó, por que uma música que ela fez incomodou gente tão poderosa, tão estabelecida, com tanto dinheiro? Porque esses caras sabem, eles não estão colocando no lugar certo os recursos que Deus está dando. E por que não estão colocando? Porque, na verdade, eles estão usando para si mesmos, para o seu próprio luxo, para o seu próprio benefício. Então, não é assim que funciona. E eu acompanhei um pastor, que esse pastor, ele disse que entrou num conflito pessoal, percebeu que ele estava fazendo muito pouco, né? Ele disse que a única coisa ali que ele tinha de bem era uma caminhonete que valia 80 mil reais, ano 2014, e ele foi para lá, para a ilha de Marajó, vendeu essa caminhonete e tal, e vai começar um trabalho social lá e vai ajudar essas crianças. As crianças lá, elas recebem R$2, certo? Quando chegam turistas lá, R$2 para fazer sexo oral nos turistas, gente. É uma coisa assim, sabe, triste. Cadê a igreja? A igreja que tem que fazer isso, não é o governo que tem que mudar as coisas. A igreja sempre foi a autora, certo, de fazer essas coisas. Mas o dinheiro muitas vezes domina a gente. A gente não consegue enxergar essas realidades. A gente está muito longe dessas coisas. Os nossos olhos estão ficando escurecidos. O nosso corpo está se enchendo de trevas. E nós simplesmente estamos sendo dominados por mamon. E a gente começa a odiar a Deus, porque quando alguém começa a pregar a Deus, aquilo começa a incomodar. Começa a incomodar. Por quê? Porque eu sei, quando você prega Jesus, olha, só não fica incomodado quem quer Jesus mesmo. Porque ouvindo, por exemplo, isso aqui que eu estou pregando hoje, se a pessoa não quer Jesus, fica nervosa, fica revoltada. Eu sei, tem um monte de gente que na internet me xinga pelas coisas que eu posso. Você que me acompanha, você vê, eu não agrido ninguém, não falo nada demais. Tem gente que xinga. Por quê? Porque é ofensivo falar aquilo que está escrito,
né? E o que está escrito não gera muito ibope e tal, mas confronta o coração. Isso é muito importante. Então, eu quero já chegar aqui na reta final, para a gente encerrar essa mensagem, e dizer que o Senhor Jesus, ele disse no verso número 33, que se a gente buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é buscar o quê? O estabelecimento do reino de Deus nessa terra. É levar a palavra de Deus o mais longe possível, certo? É buscar a justiça de Deus, o cumprimento da palavra de Deus. E ele diz, eu vou acrescentar todas as demais coisas que você precisa. Uma pessoa que vai fazer muito pela obra de Deus, pelos necessitados, ela não precisa parar de ter uma vida abençoada. Ela não precisa parar, por exemplo, de comprar uma roupa que gosta, de fazer uma viagem que gosta, de comprar um carro que gosta. Não precisa disso. A gente não está falando sobre radicalismo nem sobre franciscanismo, entendeu? Sobre Francisco. Não é isso, tá? Mas é de fato entender que quando a gente coloca Cristo no coração, Cristo ele vai fazer a gente olhar para essas coisas e a gente vai abençoar, a gente vai fazer mesmo, a gente vai se comprometer, né, com a obra de Deus, a gente vai se comprometer com as coisas de Deus e a gente tem certeza que o resto ele vai acrescentar na nossa vida, porque está escrito. E a gente precisa somente de uma coisa, aí termina aí, verso 34. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de hoje, o que Deus está colocando em você hoje, seja de dinheiro, de força, de alegria, de motivação, é para o hoje. Usa isso hoje. Amanhã terá as suas próprias preocupações e as suas próprias situações. Então, confia em Deus como aquele que cuida de você dia após dia. Então, o último conselho que Jesus dá é a ansiedade e a preocupação, elas são vencidas quando você diz assim. Por exemplo, às vezes a gente fica até triste com as coisas, né? Às vezes você tem hoje, por exemplo, você tem uma conta hoje para pagar de R$2.000. Tem alguém te devendo, você está lá, nossa, a pessoa me devendo e eu tenho que pagar. Do nada acontece que essa pessoa te paga. Tudo bem, mas só que amanhã você tem outra conta de 2.000. O 2.000 que entrou hoje para você e você pagou a conta, você não consegue nem ficar feliz, porque você já está o quê? Preocupado e desesperado com a de 2.000 de amanhã, né? Que aí tem outro cidadão que está te devendo 5 e você não sabe se vai pagar e você já está confuso. A Bíblia diz o quê? Se contenta com hoje. Então, hoje, quando você fizer as suas coisas, certo? E vir no seu coração, poxa, amanhã tem isso, isso e aquilo, você vai orar e vai dizer, Senhor, não. O hoje é o que diz a sua palavra. Tudo que eu podia fazer hoje, trabalhar, correr atrás, orar, eu fiz. E coloco tudo nas suas mãos. Aí quando a sua mente tentar ser atacada pela ansiedade e a preocupação, amanhã tem que fazer isso, isso, aquilo, você diz, Senhor, não, amanhã é amanhã. Porque se eu não dormir, amanhã eu não tenho força. Porque se eu não confiar, se não for pela fé, as coisas não vão acontecer. Então é você escolher não, certo? Não viver preocupado é uma escolha que você faz justamente quando a preocupação te ataca. Nesse momento você vai fazer uma escolha. Você vai orar e dizer, Senhor, eu não vou ficar preocupado. Não vou. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Amanhã, quando eu acordar, a gente conversa sobre o restante. É o que Jesus falou, é o que Jesus nos ensinou. Pega essa palavra. Sempre então que você perceber que de alguma forma o seu coração está se voltando para o envaidecimento, somente para dinheiro, somente para ostentação, essas coisas, peça a Deus, Senhor, me ajude a vencer essa guerra espiritual. Porque Mamon é um espírito e ele quer me dominar, certo? Assim como existem coisas que tentam nos dominar, esse espírito tenta dominar a nossa mente e o nosso coração. Que Deus nos ajude a vencer essa batalha. E essa batalha é vencida na oração, no jejum. Vamos começar a vencer ela agora? Se coloque de pé, por favor. Vamos fazer uma oração.
Vamos pedir que Deus nos ajude a ter esse coração conforme está escrito. Porque o que Jesus quer é o melhor para nós. É o que vai mais nos deixar em paz, abençoado, é o que vai mais nos levar em direção às bênçãos dele. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar nesse dia. E o nosso pedido ao Senhor é que o Senhor possa nos ajudar a vencer essa guerra espiritual. A sua palavra diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés no evangelho da paz. Que o Senhor possa, ó Deus, nesse dia de hoje, nos abençoar para que toda seta inflamada do inimigo seja, Pai, seja quando for lançada sobre nós, que caia por terra. Assim como foi a tua promessa feita a Abraão, o Senhor é o nosso escudo e a nossa recompensa. Nós te pedimos, ó Deus, nesse dia de hoje, que o Senhor nos ensine a jejuar da forma correta. Que o Senhor nos ajude a orar, ó Deus, conforme os princípios da oração que Jesus nos ensinou, da oração do Pai Nosso. Senhor, que os nossos olhos estejam cheios de luz, para que o nosso corpo se encha de luz. Que não seja difícil para nós, ó Deus, viver essa vida, Senhor Deus, sem as ansiedades e as preocupações com relação a riquezas, mas que muitas vezes são passadas para nós de uma forma errada por causa desse espírito que tenta nos rodear. Mas na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar: Senhor, não nos deixe cair em tentação. Senhor, esse é o nosso pedido, não nos deixe cair em tentação e ser vencidos pelo amor ao dinheiro. Nos ajude a não cair na tentação, para que nós não venhamos a odiar o Senhor amando o dinheiro. Ajuda-nos a não cair em tentação pensando que a nossa vida, Senhor Deus, vai ser uma vida ruim por a gente entregar todo o nosso coração ao Senhor. Nós temos a certeza de que o Senhor, ó Deus, nos abençoa, e quando nós priorizamos o Teu reino, a Tua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. Por meio de Paulo, o Senhor disse: segundo a minha riqueza em glória, o Senhor supriria todas as nossas necessidades. Está escrito isso, Senhor. E nós sabemos, ó Deus, que o fruto da obediência, ó Deus, ela também cai sobre nós. Que ninguém que esteja aqui tenha medo da pobreza, que ninguém que esteja aqui tenha medo do desastre, da queda financeira. Que o Senhor tire as preocupações, as ansiedades, os medos. Que o Senhor arranque de nós, Senhor Deus, todo tipo de situação que nos atrapalha a crer que o Senhor vai nos dar tudo o que a gente precisa. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer da forma certa. Ajuda-nos a entender, ó Deus, que a Tua palavra precisa ser, ó Deus, aquilo que habita na nossa mente e que habita no nosso coração. Eu te agradeço, Pai, por esse momento e te peço, ó Deus, que nesse dia de hoje, ó Deus, a palavra do Senhor fique fixada no nosso peito e que o Espírito Santo esteja trabalhando isso dia após dia para a glória do Senhor. Muito obrigado por esse momento de oração, obrigado por esse momento que estamos juntos. Nós temos certeza que o Senhor está cuidando de nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar por um momento, nós já vamos